Olá, você está em mais um episódio da Exec Talks, uma série de vídeos com conteúdos relevantes para empresários e organizações sobre os mais diversos temas relacionados ao capital humano, cultural, futuro e negócios. Hoje, especificamente, um episódio que a gente concebeu com o maior carinho para tratar sobre o futuro das organizações, mas não só isso. O que você, como mola propulsora desse futuro, precisa endereçar, precisa cuidar para que a sua organização, para que o seu time, para que a sua liderança acompanhe a velocidade do futuro, que a gente nem sabe mais se já é agora, se é daqui a 10 anos, se é daqui a 20 anos. E para isso acontecer, eu, Thaís Pegoraro, sou uma das sócias da área de gestão do capital humano e cultural e estou a todo tempo mapeando, junto aos meus clientes, quais são essas grandes apostas de cultura, de desenvolvimento humano, de desenvolvimento de liderança, que precisam ser endereçados desde já para contribuir nessa conversa que eu tenho certeza que vai te arrepiar. Pegue o seu caderninho, a sua canetinha e venha conhecer as minhas duas convidadas muito especiais. Quero falar primeiro sobre a Cris Tuna, que atua como conselheira de empresas. É tão longo o currículo que eu preciso ler, tá, pessoal? É advisor de marca e negócios, mas futurista especialista em foresight estratégico. Tenho certeza que você não sabe o que é isso, mas você vai aprender hoje. Palestrante e professora de formação de conselheiros, com uma trajetória brilhante consolidada como executiva de marketing e vendas em grandes empresas de bens de consumo e varejo. Então, para ela poder falar de futuro, ela amassou muito barro, ela percorreu muita quilometragem do hoje para poder fazer essas amarrações com o que vem por aí. E trago também à mesa uma querida executiva e já amiga, Flávia, que é Chief Culture Officer da Minerva, uma das maiores empresas de alimentos hoje do Brasil, da América Latina e do mundo. Aliás, gente, Chief Culture Officer, tenho certeza que você não ouviu esse título ainda pelo mercado, então você também vai entender hoje com a gente o que isso quer dizer na prática. Membro do Comitê Estatutário de Pessoas e Desenvolvimento Organizacional e do Conselho Consultivo de Sustentabilidade e Inovação da Minerva, além de atuar também como diretora executiva jurídica. Ou seja, ela junta pontas extremamente áridas com pontas que parecem de abstração, que é a questão cultural, só que não, está tudo interligado para mobilizar resultado, inclusive financeiro. Além de atuar como conselheira da Make-A-Wish, que hoje é uma das organizações mais expoentes em termos de projetos sociais voltados para crianças e para a realização de sonhos. Juntas, essas duas feras vão trazer uma visão complementar sobre capital humano, cultural e futuro, que eu tenho certeza que vai impactar tremendamente na sua estratégia de curto, de médio e de longo prazo. Então vem comigo e acompanha aqui a nossa rodada de perguntas. Para começar, gente, bem-vindas. Adoro falar bem-vindas quando só tem mulher na mesa. Adoro falar isso. Então sejam bem-vindas. E eu quero começar a abrir aqui a nossa conversa perguntando para as duas, né? Na visão de vocês prática, qual o impacto do futuro no capital cultural e humano das empresas? O impacto do futuro para mim, das empresas, vai ser a falta de letramento para lidar com ele. Então, assim, é meio clichê, tá todo mundo falando, o futuro é incerto, é rápido, é veloz. De fato, eu tive a oportunidade de ir no South by Southwest, que é um evento, um dos maiores eventos de cultura e inovação no mundo, acontece em Austin, nos Estados Unidos. E a brilhante Annie Webb, que é uma futurista que eu particularmente admiro muito, do Future Today Institute, ela ressignificou a era onde a gente está. Muito se fala em sopa de letrinha, é bunny, é tuna, é VUCA. E ela falou que a gente está na época do FUD. Fear, Uncertainty and Doubt. O futuro do passado, onde a gente trabalhava, não é o futuro do presente. E a gente não está conseguindo orquestrar esse novo tempo verbal. Esse letramento Europa, Estados Unidos, as empresas já estão pegando muito. O Brasil é na prática. Então, o maior impacto para mim na cultura, né, da organização é a forma que as empresas desenvolvem as estratégias que pautam os desafios que esse coletivo de gente hoje é letramento. Excelente para você, Flávia. Tua visão a partir de quem está no dia a dia da ida de uma área de cultura na organização. Qual o impacto do futuro no capital cultural humano das empresas? Olha, Thaís,
ouvindo o que a Cris está trazendo aqui, me ocorreu uma situação, me ocorreu uma fala, um pensamento. As pessoas podem ter medo do futuro. Ter medo. Por quê? Incerteza. Então, essa habilidade com que você tem de falar como as empresas poderiam trabalhar, deveriam trabalhar, falando em empresa, pode gerar medo das pessoas. Então, eu consigo ver da seguinte forma, da seguinte maneira. As pessoas deveriam estar mais abertas, adaptadas. A empresa deveria auxiliar as pessoas que estão ali a desenvolver uma cultura de aprendizagem, para que essas pessoas consigam trazer o que estão dentro de uma organização, o foco que elas têm, consigam trazer o resultado e fazer o que elas se propuseram a fazer ali dentro. Então, se a gente entendeu bem até agora, temos uma questão de letramento importante para que você se situe no mundo e entenda o que está acontecendo e entenda o que é o mínimo necessário para você poder navegar nesse mundo Ford, né? Esse mundo do fear, do uncertainty e do doubt. Tem na mesma linha um ser humano com medo, porque a gente tende a ter medo e resistir àquilo que a gente não entende, aquilo que a gente não consegue prever, né, como necessidade. E aí a minha pergunta, né, aqui para começar a mergulhar no tema é, Cris, para você, né, quais tendências de futuro hoje você acredita que terão um maior impacto no capital humano e cultural das organizações? Tá, começar falando da gente. Eu, você e Flávia somos geração T. O que é a geração T? Uma geração sanduíche. Mas eu sempre teve, né? Cuida dos filhos e cuida dos pais. Só que eu vou trazer uma retórica, e se você está com medo, e eu acho que está perfeito, eu acho que as pessoas têm medo mesmo, você precisa tomar consciência do seguinte. Dá um presente. Em 1960 foi lançada a pílula anticoncepcional. Uma pilulinha, uma biotech ali, uma evolução da ciência. 23 anos era a idade de casamento da mulher em 1970. 70. Hoje, 34. Uau! Como mudou. Eu estou falando de 70, gente, eu não estou falando de 1820. E mais ainda, uma pilulinha mexeu na população do mundo. Em 70, 2% de crescimento. Em 2100, 0. Aí eu te convido a falar, vivemos um super ciclo tecnológico. Biotech, health tech, agrotech, HR tech, home device, personal device. Tudo integrado. Qual é o santo que vai olhar para isso, para a história da pílula anticoncepcional, vai falar a coisa, deixa isso ser bondígio, o mundo vai mudar, né? Então, duas coisas para mim vão mudar radicalmente o cenário na prática que a gente... Primeiro, inteligência artificial. Não tem o que falar. Gemini, ChatGPT, escolha o aplicativo que você quiser, inteligência artificial que você quiser, e use, porque ela vai ser sua colega escolar. Eu já tenho. Clone Muladinho, que é meu colega escolar. Então, pausa. O que é um clone emulado para quem está do outro lado da câmera, escutando isso pela primeira vez e está sofrendo calafrios na pideira? Toma pílula anticoncepcional, não tô brincando. Não, é você treinar a inteligência artificial com a sua forma. O ChatGPT, O ChatGPT, o Perplexity, o Claude, qualquer um desses, ok? escolha. Eu sugiro que você teste, veja quem você mais gosta. O preço, na verdade, da mensalidade é praticamente igual, então talvez não seja uma lição. Então pague, porque o feature é melhor. Aí, por favor, vá em configurações e peça para não mostrar o seu resultado. Então, share my results, tá? Então, assim, você começa a treinar com o seu jeito de ser, de agir, de pensar, e ele começa a se apropriar disso, toda a base de conhecimento que ele tem, como machine learning, e produz coisas. Thaís, primeiro trimestre de 24, primeiro trimestre de 25, mesmo escopo de projeto para a empresa. Nem se compara o nível do meu trabalho com o meu coleguinha artificial. Então, isso é a primeira. E a segunda, gente, 2036, seremos 4 gerações trabalhando juntas. X, Y, Z e os alfas. Os alfas nascidos em 2010, nossos colegas de trabalho.
E vai ter o beta em casa, nascidos em 2022. Será que a gente está preparado para lidar com essa diversidade geracional, vindo de pós-revolução industrial, comando e controle? Essa geração T? Então, se você nem sabe o que é X, Y, alfa, beta, Z, dê uma busca no aplicativo que você baixou, que você pagou, que você clicou para não mostrar dados sensíveis, para que você comece a emular o seu clone nesse aplicativo. Então você está construindo a tua melhor versão no universo artificial, no universo da inteligência generativa, para que essa sua melhor versão, inclusive, te provoque a esticar a tua mola propulsora do desenvolvimento, da adaptabilidade, de você poder fluir nesses ambientes, de você poder ter ideias que você normalmente não teria conversando consigo, ou com seu melhor amigo, ou com seu marido, ou com a sua esposa, né? Então, nessa linha, Flávia, eu quero virar aqui agora a conversa um pouquinho para a mola propulsora da carreira, né? Então, por que eu estou usando tanto a mola propulsora, né? Porque do presente para o futuro, você é a mola propulsora de encolher ou de expandir, de estar pronto ou de estar com medo, né? De experimentar ou de se esconder. E aí eu quero saber o seguinte, né? Você tem uma carreira inusitada, inédita no Brasil, e eu quero que você conte um pouco, né? Como que você se tornou a sua mola propulsora para sair de uma carreira técnica como advogada e se tornar hoje, se não a única, uma das principais Chief Culture Officers do Brasil, de uma empresa de PI de faturamento e de uma população de mais de 16 mil colaboradores. Conta pra gente. Hoje, mais de 36. 36 com as aquisições, né? Tô esquecendo. Exatamente. Thaís, eu ouvindo você, me lembrei de uma coisa que a gente não tinha nem conversado nunca antes sobre isso. Eu, com 10, 12 anos, lia Eu, Robô. Eu gostava de ficção científica. Sempre achei esse universo interessante, coisas ótimas. E eu me lembro de quando, nessas décadas, tinha os Jetsons. Olha nós aqui com um monte de coisa que tem lá. Então, sempre gostei. Sempre fui curiosa. Curiosa. Do quê? De tudo. Absolutamente tudo. Eu gosto de aprender, eu gosto de coisa diferente, eu gosto ali e fui. Por uma série de razões na vida, acabei fazendo direito. Adorei. Processos. Como as coisas se constroem, como você tem como seguir. Você é engenheira, eu sou formada. Então, eu adoro essa cabeça analítica, analógica. Vamos pensar como eu consigo chegar até lá. Eu tenho todo um caminho, um processo. Esse pensamento analítico, inclusive, na versão, na última edição agora do relatório do Fórum Econômico Mundial, o pensamento analítico está em primeiro lugar das competências necessárias para o futuro. A lógica. A lógica Premissa menor, premissa maior, né? Exato, coisas assim. Então, talvez, Thaís, eu, por instinto, ou por gostar, ou por alguma coisa, sempre pensado em algo do futuro. Mas eu gostava de viver aquilo ali. E o que aconteceu, trazendo bem para cá, né? Depois de alguns X anos aí que tem, 50 e X anos. Eu fui trabalhar, sempre trabalhei com aquilo que estudei, direito, com todas as pós, direitinho, mestrado que você tem, produção acadêmica. E eu fui para a empresa privada depois da empresa pública. E ali era um mundo onde você podia... Eu me sentia assim, livre para poder ser eu mesma. E você tem regras, claro, você tem... Mas o objetivo é, me entrega isso de uma maneira ética, decente, técnica, mas me entrega isso. Então você tem uma liberdade. E essa liberdade, que é uma das coisas que o ser humano sempre quis, eu consegui ter. Então, você se identificar com aquilo que você faz, com aquilo que você estudou para fazer, mas ter paixão por aquilo que você faz é essencial. Então, essa curiosidade que eu sempre tive na vida pessoal, eu consegui ter ali. Transferiu. Oriente. E aí, uma advogada, a primeira coisa que eu pedi foi: posso visitar a produção? Como assim? Sim, fui visitar a produção. Acho impossível você entregar um serviço de qualidade ou atender alguém se você não conhecer exatamente quem ela é. O que era visitar a produção? Eu gostava de conversar com as pessoas. Eu sempre gostei de conversar com as pessoas, porque
eu consigo, conversando com as pessoas, extrair coisas que talvez eu não esteja vendo. E tem a perspectiva dela. Isso é muito importante. Para um advogado, isso é essencial. Você tem que conversar com o seu cliente, tem que conversar ali, tem que convencer um terceiro do direito do seu cliente. Ok? Não, não era só essa visão. Era outra coisa que vinha. Vinha em escutativa, em entender a pessoa e sentir o que move aquela pessoa estar ali fazendo aquilo que ela faz. Então, acho que o que eu sempre busquei, e é uma coisa que sempre tive, essa curiosidade, ela foi se transformando com o tempo. Como que isso vira uma cadeira de C-level, de cultura? Como que isso vira uma área? E a que finalidade essa área se presta desde a organização? Isso começou com uma situação importante, muito importante. O diretor-presidente da nossa companhia, ainda que seja, né, estamos falando de uma empresa global, não fica só sentado na cadeira. Ele foi para Harvard, foi fazer um curso, um OBM, e voltou com uma série de ideias. E aí, em 2019, 2018 e 2019, resolveu, especificamente, tomamos uma decisão na empresa de fazer uma pesquisa de ouvir os, na época, 17 mil colaboradores, 13 mil e tantos participaram espontaneamente dessa pesquisa, e ali ouvindo deu para a gente identificar exatamente quais eram os valores pessoais deles, o que eles viam presente no ambiente de trabalho e o que efetivamente nós ansiávamos e eles ansiavam, todos os colaboradores ansiavam para pessoal e para a empresa. Ansiavam por uma cultura ideal, uma cultura futura. Exato, mas muito disso, como é que eu consigo, com pessoas tão diferentes, de países tão diferentes, com pensamentos diferentes, executar a estratégia única da empresa? Tem que estar alinhado. E como é que eu faço esse alinhamento? Como é que eu proporciono espaço para este alinhamento? Como é que eu direciono este alinhamento? A cultura organizacional é o papel-chave. E aí, com o Fernando voltando e trazendo toda essa visão estratégica impressionante, para uma visão de futuro. Ele sempre foi assim, um visionário. Um visionário. Então, você ter um líder visionário é uma coisa impressionante, além da capacidade técnica. E aí, ele não só apoiou, como indicou. Acabei liderando ali o que era um projeto, depois virou um programa. E aí, foi natural ter uma área. Uma área, por que uma área? Não é dentro de RH ou da área de pessoas, área de gente, como hoje, né, a denominação, que era uma área dedicada a olhar cultura, olhar valores, e não só olhar, ouvir as pessoas, entender o que está acontecendo, fazer um link transversal com todas as áreas estratégicas. E assim, foi muito interessante que os meus pares tenham me indicado, me escolhido para que eu pudesse fazer isso. Eu não, talvez, muitas vezes, Thaís, a tomada de consciência de quem nós somos não é tão rápida. E pode vir pelo olhar dos outros. Sim. E aí, você estar aberto a receber isso é importante. Então, talvez essa abertura eu tenha tido ali no momento de aceitar, humildemente, o que os meus pares estavam vendo, o que um conselho de administração via e assumir o desafio de tocar um projeto que eu não sabia nem o que era no começo. Mas eu tinha certeza onde a gente queria chegar. Eu quero aqui fazer uma pausa pedagógica para a gente pegar vários recortes dessa fala, né? Então, a Cris traz um cenário, um contexto que eu não vou nem chamar de cenário do futuro, mas é um cenário sociológico, é um cenário antroposófico, é um cenário para a gente observar como moldura de ser humano hoje. Você traz um recorte do ser humano, como as suas características natas. Como criança eu lia, eu tinha curiosidade, eu era inquieta, eu gostava de falar com as pessoas, eu fui levando isso para o meu trabalho, mas precisava do processo, precisava da estrutura, precisava do método, precisava de alguma liberdade, que eu entendo que é uma liberdade autoral, de poder criar dentro do espaço de governança possível. Influenciava, conversava, influenciava, conversava. E eu quero pegar um terceiro recorte, que é como você amalgama traços pessoais de pessoas que estão compreendendo moldura sociológica
para transformar num plano de ação para a empresa, para mover a empresa para o futuro, para preparar a empresa para o futuro, para integrar as pessoas por afinidade, para mostrar, sinalizar o que é importante para a gente aqui, que é o nome que a gente está dando para a cultura. Então, nesse sentido, né, se hoje, na linha do que todos estudamos, se a cultura engole a estratégia no café da manhã, porque a estratégia está no papel, é, como o modelo mental das pessoas põe tudo isso no bolso. Põe o papel no bolso, põe o jeitão de fazer ou o que está na parede no bolso, porque não tem letramento, porque tem medo, porque tem resistência ao novo, né? Que retroalimenta, que volta no que você falou da criança curiosa lendo Eu, Robô em 1900 e, sei lá, alguma coisa, né? Então, tem uma reflexão individual que quem está assistindo, importante dizer que ela precisa ser honesta, que é onde eu estou no meu processo de letramento do mundo de hoje. Onde eu estou no meu processo de convencimento do que eu preciso fazer para o amanhã. Onde eu estou no processo de preparo, seja para eu ser uma mãe ou um pai, seja para eu ser um líder, seja para eu ser um contribuidor social. E aí aqui eu faço a pausa, porque em tudo que vocês falam, a gente remete ao indivíduo. E volto para o indivíduo. E volto o que cada um está fazendo para, né, se atualizar nesse processo de evolução, de revolução, talvez, do futuro da tecnologia e por aí vai. Minha pergunta, Cris, na tua visão, que é uma visão do todo, sistêmica, né, como é que você enxerga mega tendências e macro tendências impactando capital humano e capital cultural nas empresas? Vamos lá. Primeiro que cada setor tem sua dor. Então, eu acho que tem uma compreensão que alguns setores são mais atingidos pelas tendências e outros menos. Então, cabe uma consciência, né, de que setor a gente está falando e de que indivíduo a gente está falando. Então, a consciência, né? Depois que você toma consciência, você só toma consciência aprendendo, você consegue ver, tá, mas o que é que vai realmente afetar meu negócio? Tem duas coisas que para mim são meio padrões, meio homogêneas e deveriam ser tratadas com urgência. A primeira é que o mercado fora está um banquete e não uma distração. Tem-se muitas coisas. Explodiu startup, associações, blocos de engajamento, causas e ativismos, né? Tem a pesquisa e desenvolvimento. Será que a gente não está muito fechado no núcleo da nossa empresa, no dia a dia? Gente, de 10 anos, investidor de grande fundo, né? Todo mundo ama caixa valente, EBITDA promissor e tá tudo certo. Você tem que se oxigenar para, né, acordar amanhã bonitão, ou bonitona. Só que, sinceramente, a empresa que não tem uma área que consiga ir para fora, o dinheiro está sempre fora. Ir para fora e trazer coisas novas, gente. Novas categorias de produtos, expansão de canal, uma fórmula digital, um sistema digital que vai melhorar a eficiência ou vai trazer venda, uma parceria estratégica, uma comunhão de propósito com alguma associação. O que é esse valor que não impacta no caixa diretamente, mas no futuro talvez seja um turning point para aquela empresa? E aí, derivado disso, como é que as empresas não mais tratam as pessoas em silos, por idade, por sei lá o quê, e sim por afinidade. O ser humano vai se movimentar por afinidade, porque é na afinidade que ele encontra a curiosidade, a liberdade de agir, o autoempoderamento, né? A interação com o outro, de virar e falar assim, poxa, você é capaz, eu acho que você tem super aderência, uau, nunca pensei. Então, e esses grupos de afinidade, na lógica e na prática, são pilares da cultura. Um grupo que é tomador de risco, ousado, criativo, inovador, que respira oxigênio, e não necessariamente tem jovem. Comportamental, é individual, não é geracional. É isso, eu quero chegar com 80 anos pensando com 15 anos. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Ali eu tenho um traço que é a cultura, manifestado, comportamento, o exemplo arrasta. Então eu acho que é
olhar disruptores e alavancadores de fora, que eu não estou falando só em oportunidades, também estou falando de enxergar risco. Opa, peraí que está vindo uma bateria de onda que a gente está preparar. E tratar as pessoas por afinidade e não por dados demográficos. É isso, acho que acho que isso é one size fits all. E nessa linha, a cultura nada mais é do que a sinalização do que a gente acredita que é a verdade pra gente. Então, se você tem isso bem estruturado, claro, comunicado, né? Você tem uma área hoje organizada com um pilar de projetos, um pilar de estratégia, com um pilar de comunicação e com um pilar de gente. Então, de que maneira os aprendizados do funcionamento dessa área hoje já sinalizam para a empresa o que é importante para a gente aqui e, de alguma maneira, já sinaliza o que vai continuar sendo importante para a gente no futuro. Nunca para a gente pôr. Você trouxe uma palavra que para mim especial. A conexão que se gera com isso. Quando eu digo, talvez eu vá até hoje eu vou motivada para o meu trabalho, não só porque eu tô até lá, o leite das crianças, etc. Mas porque eu adoro, simplesmente adoro conviver com alguns ou com todos os colegas de trabalho. Eu adoro. Eu adoro chegar lá e falar bom dia e ter aquele bom dia daquele enorme monte de pessoas que estão. Eu gosto disso. Se as pessoas entendem, isso é meu. E eu tenho isso ali. Eu não me sentiria bem num outro ambiente. Se nós observarmos o que você falou, é perfeito. Porque esses silos, não o silo como é tradicionalmente conhecido, que gera dos agrupamentos que, sabe, aquele que você se fecha no seu mundo e não compartilha informações, não faz nada, não, é por afinidade. Então eu me sinto livre para que uma pessoa que está em outra área, para que seja um outro setor ou um outro país, eu me identifico com ele. E aí, culturalmente na empresa, isso tem uma importância absurda, extrema. Porque se eu me sinto à vontade, como eu te falei, por alguma razão, e não estou dizendo que é mundo incrivelmente tranquilo, não, dureza, dia a dia, trabalho. Se fosse diversão, chamava diversão, chama trabalho, né? Eu tô na empresa, tem que trabalhar. Só que você trabalha com uma outra sensação, você trabalha com outro engajamento, você trabalha com pessoas unidas para um propósito. Nossa, Flávia, como é que faz isso? Se eu sinto que aqueles valores eleitos por todos nós, lembra que eu disse da pesquisa? Se eu sinto que aquilo está traduzido em comportamentos aceitáveis e comportamentos que aqui dentro não se aceitam. Rituais, coisas que são nossas. Como é que você chega num ambiente e fala, eu me senti em casa? Tem uma coisa que eu sempre digo, que eu, quando viajo, vou para alguns outros lugares, longe daqui, etc., falo com pessoas, quando eu chego no escritório da empresa, naquele lugar, eu me sinto em casa, falo, cheguei. Por quê? Por que eu cheguei? É só porque está pintado na parede? Não, é porque eu me conecto com as pessoas que estão lá. Então, o nosso jeito de ser, de fazer, etc., é na prática isso. E o ser humano sente. Então, você sente a vibração de um lugar. Você sente quando gera conexão. Te conheci hoje. Mas já na mensagem que você me mandou antes, falei, pronto, já quero te conhecer. Uau! Lembra? Uau! Quero te conhecer. Que a gente se reuniu por afinidade. Por afinidade em tema, que é comum. Não é Isso bacana, mas ela com um futuro incrível, vendo tudo com uma cabeça aberta, com estudos lá, e eu aqui curiosa para ver como é que eu consigo absorver e levar para minha gente. É assim que eu me sinto. Essa conexão. Então, a área de cultura conseguiu ser vista e ser compreendida e ser... Na verdade, quando falou área de cultura, todo mundo falou, faz sentido. Então, o processo de comunicação é importante. Então, nós temos sim uma pessoa escolhida a dedo para estar nesse pilar coordenando o quê? Os 100 e tantos embaixadores da cultura que nós acabamos elegendo tudo quanto é lugar. Veja, embaixador da cultura é todo mundo, tá? Todos os nossos devem ser embaixadores da cultura. Mas ter pessoas que têm função para isso e que são guardiões específicos de valor, comportamento, isso é muito importante, tá? Na prática, tangibilizando. Né? Como você diz, eu tangibilizo. Sim, se eu não tangibilizar, não consigo fazer. Eu pego do out of the blue e jogo aqui para ver como é que fazemos isso. Isso é importante. Esse pilar de comunicação é um pilar que o mundo precisa se comunicar.
As pessoas precisam se comunicar. Mas Não, como eu comunico o que é afinidade, o que é aquilo que conecta, Mas- cola, né? Mas sabe, tem uma coisa importantíssima. A gente sabe que comunicação é menos o que eu falo e mais o que você entende. Estamos alinhados? Tá bom. Não, não necessariamente estamos alinhados. Então, se essa comunicação não gera alinhamento, não vai fazer sentido. Como é que numa empresa global, com mais de 36 mil pessoas, você gera um alinhamento? E aí eu tenho um pilar ali dentro da área que cuida de pessoas. Uma pessoa que veio da área de pessoas, escolhida para isso, e que cuida e nos ajuda interagindo a área de pessoas. Não é o RH. Não é a área de gente de gestão. Mas está conectada com toda a empresa com uma visão cultural. O Uma pilar, visão de afinidade, sim, de de conexão. de conexão. De conexão. De tentar identificar por que eu tô aqui. Sabe? E é menos o blá e mais a prática. Por ser mais a prática, nós temos a área de processos. Então, existe um pilar de processo. Porque eu preciso ter um processo claro para as pessoas compreenderem, para elas sentirem, porque senão tá bom, o que eu faço? Não, nós temos planejamento, temos projetos, eles são medidos. Eu consigo medir o retorno de quanto a pessoa ficou alinhada, quanto não ficou. E mais, vou te trazer um dado interessante. Você chegou a trazer aqui, não necessariamente gera caixa. E a área de cultura. Exato, o caixa. Essa admiração. Isso, a gente sabe que, assim, a empresa geralmente vai olhar o EBITDA, o capital de giro, e melhoria de riscos, análise de riscos, etc., seja ele qual for, né? Pilares estratégicos. Mas sim, ela gera valor. E pode ser, inclusive, traduzido em dinheiro, sim, em EBITDA, em capital de. Por quê? Porque se eu tenho pessoas alinhadas, elas conseguem trabalhar melhor. Elas conseguem dar o seu 100%, elas conseguem dar o seu 200%, porque elas chegam num ambiente que elas têm as pessoas com as quais elas se conectaram, que você trouxe, ela pode desenvolver o potencial dela e ela vai ter uma liderança na qual ela confia. Flávia, você está trazendo uma outra palavra agora? Medo e confiança? Sim. Se eu tenho muitas pessoas, me colocam nesse meio, que tem alguns medos, e a gente tem que enfrentar os medos, mas a gente tem sempre que ter uma liderança na qual você confia. Além de confiar aqui, claro, na minha fé, que tenho eu sozinha, eu, Flávia, tenho uma fé coletiva, né, também. Não nesse lado só espiritual, na prática, eu tenho um líder que eu compreendo que aquele líder vai me ajudar a chegar a um Conecto com ele, eu tenho Acabou. afinidade com ele. Então, a fala da liderança tem que ser uma fala que ela vai cumprir. Porque se ela não cumprir, ela não gera confiança. Se ela não gera confiança, as pessoas não conseguem trabalhar tão alinhadas, têm medo. E gente com medo é entropia na veia, não produz o que deve e impacta no caixa. Então, pessoas alinhadas culturalmente, seja lá como for o jeito daquele ambiente, daquela empresa, sim, geram valor e ajudam a mover o ponteiro financeiro da estratégia. Isso, lembra do planejamento estratégico que eu te falei, da visão mais reducionista? Quando você está em conselho, vai vir lá o DRE, aí você vai ver despesas. Né? A linha de despesa. A linha de despesa. Certas células da companhia estão na linha de despesa, não estão na linha de faturamento. Aí a margem cai, EBITDA cai. Gente, qualquer ato contínuo reduz Custo. a despesa. Corta a despesa. Né? Vira para supply chain, reduz custo, vira para as áreas, a gente vai contar despesa. Isso é ato contínuo, gente. É lógico. Só que existem faturamentos invisíveis que essas células Incubados como despesas. Então, a minha preocupação é não cair nesse reducionismo cafona de tratar a linha de despesa e não enxergar ela como mitocôndria. Que é célula de que Gente, é difícil quando você está na direção, conselho, você ser capaz de entender isso. Então, eu só queria trazer esse recorte, porque planeja linha de despesa não necessariamente uma linha.
não quero perder os pontos da tua fala para quem está chegando agora, né? O que cultura tem a ver com futuro? E aqui ficou muito, muito evidente, né, que se a humanidade caminha para se agrupar por afinidades, independente dos marcos futuristas, dos desafios morais, éticos, dos desafios geracionais, dos desafios de desigualdade social, a gente caminha por agruparmos por afinidades. Então, uma empresa que declara de uma maneira muito verdadeira, congruente, objetiva, a que ela se presta, que problemas ela vai resolver, o que é a prioridade naquele lugar, ela atrai pessoas conectadas com aquilo. E se aquilo de fato é verdade, uma vez que ela entra por aquela porta, então ela se torna mais produtiva, ela se torna mais eficiente, ela se torna mais disponível e ela produz mais. Então, grupos que se conectam por afinidade são grupos mais produtivos que retornam o investimento feito neles. Aí a incongruência absoluta de por que não aparece um resultado financeiro é despesa. E não é, né? O que isso tem a ver? De volta à nossa mola propulsora. E aqui eu quero finalizar a nossa conversa, caminhar para uma finalização com 2 perguntas. Então a gente foi para o espaço, foi para a empresa, falou de cultura como esse veículo condutor, que no limite pode até ser que nesse futuro mesmo, 20 anos, 30 anos, os países passem a se reconfigurar por afinidade, as tribos, os marcos geográficos, os marcos políticos, os marcos religiosos, né? A gente está falando sobre isso. Nesse limite, o que vocês podem trazer, né, de prático, de aposta, de prioridade, Cris? Então, o que seria uma única prioridade que você traria hoje para as pessoas apostarem pensando em evolução cultural e pensando em evolução humana? Tá, eu falei muito de inteligência artificial, vou me recorrer agora à inteligência natural, né? Quer dizer, ter humildade de olhar a natureza e falar o que eu aprendo com ela, né? É o seguinte, instinto a priori, sobrevivência e reprodução. A empresa precisa sobreviver e também quer crescer. Instinto a posteriori, interação social, porque para mim produzir, porque quer interagir. Percebe? Interação social, afinidades. Aí vamos pegar o Einstein das ciências biológicas, Darwin, Charles Darwin, né? Não são, teoria da evolução dos... Não são as espécies mais inteligentes, nem as mais fortes, a que vão sobreviver, mas aquelas que se adaptam ao meio ambiente. A gente falou de adaptação? Falamos, bacana. Mas só um juiz aqui. Não foi Charles Darwin, pessoal. Foi o Leon Maxwell, na Universidade da Pensilvânia. Ele estava falando sobre a teoria da evolução das espécies. Ele que falou essa frase e colocaram para Charles Darwin. Então aqui, feito jus ética ao Leon Maxwell. O que é a evolução? A evolução, na verdade, é um coletivo acumulado do desenvolvimento do indivíduo, que ao longo do tempo, por seleção natural, dá àquela espécie que CNPJ é coletivo de CPF. Longevidade. Então, isto posto e muito lógico, a única prioridade é você. É você. Se desenvolva, planeje seu futuro. Com medo, vai com medo mesmo. Seja feliz. Se agrupe um ecossistema relacional não transacional, né? Isso. E, cara, vá pra rua. Expandir a sua mola propulsora. Acha o seu coeficiente de mola propulsora. E se um dia você pensar igual o Lulu Santos, pô, sacou? Como uma onda? Não. Não. Eu sinto uma mola. Uma mole colhida. E tá vendo? Ainda bem que a gente esclareceu. Vai nessa linha para a gente aqui fechar, né? A sua carreira é uma carreira de reconstrução, de reinvenção, de expansão, né? De expansão de mola, do público para o privado, do privado árido para um privado de afinidades. Então, o que você traria para o líder que está assistindo agora, que está escutando, objetivamente, né? 3 apostas aqui para ele ampliar esse repertório de adaptabilidade que a Cris também colocou. Walk the talk. Alinhamento entre o que você fala, líder, e aquilo que você executa, líder, a maneira como você diz que deve ser e que você fala que você vai agir em público, e a maneira como no dia a dia, dentro da
empresa, no seu ambiente de trabalho, você trata os colaboradores, os diretos, os colegas, os que estão acima, comportamento. Observar. Se até uma criança consegue entender quando o pai ou a mãe fala para fazer, né? Faz o que eu digo, não faz o que eu faço, não rola. Não rola. Exemplo. Então, o walk the talk é importante em qualquer lugar, porque ele gera confiança. E se eu estou falando em uma coisa, ou em um sentimento, ou em um valor, que pode, deve e que quebra o medo, é quando você confia. Então, se eu tenho medo de alguma coisa, ou se eu tenho medo de uma situação, é tão acolhedor quando eu confio em alguém que eu posso, inclusive, ser vulnerável. Então, líder, para mim, tem que ser assim. Ele tem que dizer. É duro, é duro. Chega e fala, gente, ó, combinamos, mudou, hein? mudou, e mudou rápido. Se adapte, corra, mudou, tudo bem. Mas ele é transparente. Então, a comunicação, que para mim Congruente. alinhamento, tem que ter comunicação, mas principalmente comunicação com alinhamento. E tem que ter processos, quando você tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Porque se você não tiver um guia, um norte, pelo menos um processo onde você quer chegar, como você quer, até na vida pessoal, né? Se eu não sei onde eu quero chegar, o que eu vou fazer para trabalhar para chegar até lá? Enfim. Então, o walk the talk é essencial. E, por favor, líder, busque alinhamento. Chegamos ao fim do nosso episódio. Eu não vi 40 minutos passar, podia ter ficado aqui mais um tanto de tempo. Tratamos sobre macro cenários, macro tendências, pensando no futuro a longo prazo, como esse futuro impacta as organizações pela perspectiva do capital humano e do capital cultural. E, diante desse cenário aparentemente de caos, que pode se tornar uma oportunidade de evolução para a tua vida, o que você objetivamente, como líder e como ser humano, deve começar a fazer? Então, desde a tecnologia a ser usada, como usar, como emular o seu clone, depois, né, como levar isso como um comportamento observável para o seu dia a dia, o que priorizar e o que de fato conecta, o que de fato aproxima, o que de fato gera valor para as organizações, que é a confiança, a afinidade e você ter um objetivo comum. Siga a gente nas redes sociais para mais conteúdos como esse e compartilhe com quem você acredita que possa se beneficiar desse conteúdo. Quero agradecer imensamente a Cristuna, quero agradecer imensamente a Flávia Villa por participarem e eu tenho certeza que vai ser o primeiro de muitos dessas conversas que a gente vai ter. Muito obrigada, apoio, equipe, obrigada a todos. Até a próxima. Para mais conteúdos como esse, compartilhe com quem você acredita que possa se beneficiar desse conteúdo. Quero agradecer imensamente a Cristuna, quero agradecer imensamente a Flávia Villa por participarem e eu tenho certeza que vai ser o primeiro de muitos dessas conversas que a gente vai ter. Muito obrigada, apoio, equipe, obrigada a todos. Até a próxima.